A história de Davi. Uma narrativa de fé, falhas e um coração que buscava a Deus. Esta é a história de Davi, o pastor que se tornou rei e uma das figuras mais complexas e importantes da tradição bíblica. Nossa história começa nos campos verdejantes de Belém, onde um jovem pastor, o caçula de 8 filhos de Jessé, cuidava de suas ovelhas. Seu nome era Davi. De aparência modesta, mas com um coração valente e uma habilidade notável com a harpa e a funda, Davi vivia uma vida simples, longe dos corredores do poder. No entanto, o destino de Israel estava prestes a mudar, e este jovem pastor seria o seu improvável protagonista. Naquela época, o reino de Israel era governado pelo rei Saul, um homem que havia sido escolhido por Deus, mas que se desviara de seus caminhos. O profeta Samuel, com o coração pesado pela desobediência de Saul, foi enviado por Deus a Belém com uma missão secreta: ungir o novo rei de Israel. Ao chegar à casa de Jessé, Samuel viu os filhos mais velhos, homens de porte e aparência imponentes, e pensou ter encontrado o escolhido. Mas Deus o advertiu: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Um a um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, mas nenhum era o escolhido. Intrigado, o profeta perguntou se não havia mais nenhum filho. Foi então que chamaram Davi, o jovem que estava no campo. Assim que Davi se apresentou, Deus confirmou a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Diante de seus irmãos, Samuel ungiu Davi com óleo, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou dele. O jovem pastor de Belém estava agora destinado à realeza, embora o caminho para o trono fosse longo e árduo. O nome de Davi começou a ecoar para além dos campos de Belém quando a nação de Israel se viu em guerra contra seus arqui-inimigos, os filisteus. No vale de Elá, os dois exércitos se confrontavam, mas um terror paralisava os israelitas: um campeão filisteu, um gigante chamado Golias, de quase 3 metros de altura, que dia após dia desafiava os homens de Israel para um combate singular. Nenhum soldado ousava enfrentá-lo. Enviado por seu pai para levar mantimentos a seus irmãos no acampamento, Davi ouviu os insultos de Golias. Indignado com a afronta ao Deus de Israel, se ofereceu para lutar contra o gigante. O rei Saul, vendo a juventude e a inexperiência de Davi, tentou dissuadi-lo, mas a fé do jovem pastor era inabalável. Recusando a armadura pesada do rei, Davi foi ao encontro de Golias armado apenas com seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas que pegou de um ribeiro. A cena era surreal: o gigante filisteu, coberto de bronze, e o jovem pastor com suas vestes simples. Golias zombou de Davi, mas a resposta do jovem ecoou pelo vale: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Com um giro rápido de sua funda, Davi arremessou uma única pedra que se cravou na testa do gigante, que caiu por terra. A vitória improvável de Davi não foi apenas um triunfo militar, mas uma demonstração do poder da fé sobre a força bruta, e marcou sua ascensão como herói em Israel. Após sua vitória sobre Golias, Davi foi levado à corte do rei Saul, onde sua popularidade cresceu exponencialmente. Sua habilidade como músico acalmava o espírito atormentado do rei, e sua perícia como guerreiro lhe rendia vitórias sucessivas. No entanto, o sucesso de Davi despertou um ciúme doentio em Saul. O cântico das mulheres de Israel. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, encheu o coração do rei de inveja e temor. O que se seguiu foi uma perseguição implacável. Saul, em seus acessos de fúria, tentou matar Davi por diversas vezes. Davi foi forçado a fugir e a viver como um proscrito, escondendo-se em desertos e cavernas. Durante esse período de provação, ele atraiu um grupo de homens valentes e leais que se tornaram seu exército particular. Em 2 ocasiões, Davi teve a oportunidade de matar Saul e tomar o trono que lhe fora prometido, mas se recusou a ferir o ungido do Senhor, demonstrando uma notável integridade e paciência. A amizade de Davi com Jonatas, filho de Saul, é um dos pontos altos de sua saga. Apesar da rivalidade entre Davi e seu pai, Jonatas amava Davi como a sua própria alma e o ajudou a escapar da fúria de Saul, em um pacto de lealdade que transcendeu a política e o sangue. A perseguição só terminou com a morte de Saul e Jonatas em uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. A lamentação de Davi por sua morte, registrada no livro de Samuel,
É um poema comovente que revela a profundidade de seu caráter, capaz de chorar por seu perseguidor e seu amigo mais querido. Com a morte de Saul, o caminho para o trono se abriu para Davi. Aos 30 anos, ele foi aclamado rei pela sua própria tribo, a de Judá, em Hebrom. No entanto, o restante de Israel permaneceu leal à casa de Saul. Seguiu-se uma guerra civil que durou 7 anos, até que, finalmente, todas as tribos de Israel vieram a Hebrom e reconheceram Davi como seu rei. O reinado de Davi marcou a Era de Ouro de Israel. Uma de suas primeiras e mais significativas ações foi a conquista da fortaleza de Jebus, que ele renomeou como Jerusalém e a estabeleceu como a capital política e religiosa da nação unificada. Para lá, ele trouxe a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus entre o povo, em uma celebração cheia de júbilo e adoração. Sob o comando de Davi, Israel experimentou uma expansão sem precedentes. Suas campanhas militares subjugaram os inimigos vizinhos, como os filisteus, moabitas, amonitas e edomitas, garantindo a segurança das fronteiras e estabelecendo um vasto império. Davi era um estrategista brilhante e um líder carismático que inspirava lealdade e coragem em seus homens. Ele organizou a administração do reino, estabeleceu a justiça e promoveu um período de grande prosperidade. No auge de seu poder e prosperidade, Davi cometeu um erro que lançaria uma sombra sobre o restante de seu reinado e de sua vida. Em uma tarde, enquanto passeava pelo terraço de seu palácio, ele avistou uma mulher muito bonita tomando banho. Seu nome era Batseba, e ela era esposa de Urias, um dos mais leais soldados de Davi, que estava no campo de batalha. Consumido pela paixão, Davi mandou buscar Batseba e adulterou com ela. Quando soube que ela estava grávida, em uma tentativa desesperada de encobrir seu pecado, Davi ordenou que Urias retornasse da guerra. No entanto, a integridade de Urias o impediu de ir para casa enquanto seus companheiros estavam em combate. Vendo seu plano frustrado, Davi tomou uma decisão terrível. Enviou uma carta ao comandante do exército, Joabe, ordenando que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha e abandonado para morrer. O plano cruel se concretizou, e após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa. Mas o pecado de Davi não passou despercebido aos olhos de Deus. O profeta Natã foi enviado ao rei, através de uma parábola sobre um homem rico que rouba a única ovelha de um homem pobre, confrontou Davi com a enormidade de seu crime. O coração de Davi se quebrou em arrependimento, e ele confessou: pequei contra o Senhor. Embora Deus tenha perdoado Davi, as consequências de seu pecado foram severas. Natã profetizou que a espada jamais se apartaria da casa de Davi, e a tragédia começou com a morte do filho que Batseba lhe dera. A partir daquele momento, a família de Davi foi assolada por conflitos, traições e violência. Seu filho Amnon estuprou sua meia-irmã Tamar, e em vingança, Absalão, irmão de Tamar, assassinou Amnon. A dor maior de Davi, no entanto, viria de seu amado filho Absalão. Jovem, carismático e ambicioso, Absalão conspirou contra seu próprio pai, conquistando o coração do povo, por fim, liderando uma rebelião que forçou Davi a fugir de Jerusalém. A imagem do rei, já envelhecido, caminhando descalço e chorando enquanto subia o Monte das Oliveiras, é um retrato pungente de sua angústia. A rebelião culminou em uma batalha na floresta de Efraim. O exército de Davi, liderado por Joabe, derrotou as forças de Absalão. Apesar da ordem expressa de Davi para que poupassem a vida de seu filho, Joabe encontrou Absalão preso pelos cabelos nos galhos de uma árvore e o matou. A notícia da morte de Absalão devastou Davi. Seu lamento: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Revela a dor de um pai que, apesar da traição, amava profundamente seu filho rebelde. Os anos finais de Davi foram marcados pela dor das perdas familiares e pela fragilidade da velhice. No entanto, ele permaneceu fiel a Deus e se dedicou a preparar o caminho para seu sucessor. Ele reuniu materiais para a construção do templo em Jerusalém, um sonho que ele mesmo não pôde realizar por ter sido um homem de guerra. Antes de sua morte, Davi consolidou o reino e assegurou que a sucessão passasse para seu filho Salomão, nascido de Batseba. Em suas últimas palavras a Salomão, ele o instruiu a ser forte, a andar nos caminhos do Senhor e a governar com sabedoria e justiça. Davi reinou sobre Israel por 40 anos, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Ele morreu em idade avançada e foi sepultado na cidade de Davi. Sua história é a jornada de um homem de contrastes, um pastor e um rei, um poeta e um guerreiro,
Um homem segundo o coração de Deus, ao mesmo tempo, um homem falho que conheceu as profundezas do pecado e a graça do perdão. Seu legado perdura não apenas nas vitórias e na glória de seu reino, mas também em seus salmos, que continuam a ser uma fonte de conforto, inspiração e um testemunho honesto da complexa e inabalável busca do homem por Deus. A saga de Davi é, em última análise, um lembrete de que a verdadeira grandeza não reside na ausência de falhas, mas na capacidade de se arrepender, de se levantar e de continuar a seguir a voz daquele que o escolheu nos campos de Belém.